Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da disciplina de Programação Orientada a Objetos. No último vídeo a gente viu um pouquinho de como mandar mensagens para os objetos usando a linguagem Java. Agora a gente vai conhecer a implementação de uma classe, certo? Como que é feita a implementação de uma classe usando Java, com os conceitos que a gente viu até agora. É importante frisar que ainda tem conceitos importantes que a gente precisa ver. Então o código da classe que a gente vai mostrar aqui, ele fere alguns princípios da orientação a objetos, mas com o que a gente viu até agora é o que dá pra gente mostrar. Bom, aqui eu estou de novo com o projeto Formas 1.0, que está disponível lá no campus virtual, você pode baixar, e é ele que a gente vai usar para poder ver uma classe. Então a gente vai ver aqui o código da classe Círculo. Para ver o código, basta eu clicar aqui duas vezes no círculo, e ele vai abrir uma outra janelinha com o código da classe. Vou maximizar aqui. Reparem que aqui, ó, primeiro eu tenho alguns imports, como o include lá do C++. A gente não vai entrar nesse detalhe agora, a gente precisa desses imports aqui nesse caso, porque o círculo ele mesmo se desenha, mas a gente não vai entrar nesse detalhe agora. Bom, aqui eu tenho um bloco de comentários, então entre barra, asterisco, asterisco, barra, repare que esse código está bem comentado, e esse projeto ele é um projeto traduzido lá do livro do BlueJ, tá ok? Bom, então como que é feita a definição de uma classe? Como eu já tinha mostrado em um slide, em um vídeo anterior, eu tenho a palavra-chave classe, e eu tenho o nome da classe. Então aqui eu estou definindo uma classe chamada círculo. Tudo que está entre chaves, abriu chave, fechou chave lá embaixo, repare que essa classe ela é um pouquinho extensa. Tudo que está entre chaves é a classe. O BlueJ ele tem uma característica de usar uma cor de fundo para mostrar o escopo. Então repare que tudo que está em verde, né, é a representação, que tudo que está dentro, embarcado por esse fundo verde, está dentro dessa classe círculo. Bom, dentro da definição da classe círculo, nós temos a definição dos atributos. Então aqui nós temos um atributo inteiro, que é o diâmetro, outro que é a posição x, a posição y, uma string cor e um booleano indicando se ele está visível ou não. A gente já tinha visto, né, os atributos dos objetos lá na opção inspecionar do BlueJ, a gente já tinha visto que esses eram os atributos. Então é assim que eles estão sendo declarados aqui no código. Eles aparecem lá no inspecionar porque estão declarados aqui no código da classe. Tá ok? Bom, depois da definição dos atributos, nós temos aqui um método que tem o mesmo nome da classe. Esse é o construtor. A gente ainda vai ver em outra aula detalhes sobre ele. Eu não vou entrar em detalhes nele aqui agora, não. Vou pular. Bom, aí a gente tem aqui agora um método chamado exibir. Então, esse método a gente usou bastante. A gente foi lá no BlueJ, clicou com o botão direito no objeto e mandou exibir. Ou a gente usou já o código Java, quando a gente usava o nome do objeto .exibir. Então, para que essa opção exibir apareça lá, é porque aqui foi declarado o método exibir. O método exibir ele é declarado parecido como uma função, ele tem um tipo de retorno, ele tem um nome, ele tem uma lista de parâmetros, e aqui está o corpo do método. Então está o código do método. Repara que o que ele está fazendo é mudando o valor do atributo está visível para true e chamando um outro método da classe chamado desenhar. Eu não vou entrar em detalhes nesse método desenhar porque ele envolve parte de interface gráfica que a gente não viu. Se você tiver curiosidade, fique à vontade para ver o código dele. Então, basicamente, o que o exibir faz é muda o atributo está visível e desenha. Repare que, mais uma vez, o BlueJ mostra o escopo. Aqui, ó, dentro desse conjunto aqui um pouco amarelo, está definindo o escopo desse método exibir. E aqui está o bloco de comentários. Então, repare que todo método tem um bloco de comentários. No caso do BlueJ, esse comentário aparece aqui lá na janelinha. Quando eu clico com o botão direito no objeto e vou em exibir, essa aqui é a ajuda que aparece lá, né? Então vamos ver um outro método, por exemplo, mover direita. Ao mover direita, ele retorna nada, ele chama mover direita, não recebe parâmetros, e o que ele faz é chamar um outro método da classe. Então repare que um método pode ser chamado dentro da própria classe. Então se eu mandei a mensagem mover direita para um objeto, ele vai repassar essa mensagem para o mover horizontal. Isso não tem problema nenhum, e na verdade é desejável. Porque se o mover direito, o que ele faz é mover horizontal para 20 pixels, se eu colocasse o código do mover horizontal aqui dentro, eu estaria duplicando o código, que não é uma coisa muito legal. Então vamos lá no código do mover horizontal para ver o que ele está fazendo. O mover horizontal, ele recebe um parâmetro distância, certo? E o que ele faz é, ele apaga o objeto da tela, muda a posição x, aumentando a distância. Então se a x é 100 e foi passado 20, ele vai passar para 120 e desenha de novo o objeto. Ok? Então é só para a gente ter aí uma ideia inicial
de como é a implementação de uma classe. Eu tenho um detalhe que em Java eu preciso ter cada classe em um arquivo, então eu tenho um arquivo para a classe círculo, eu tenho a palavra-chave classe, o nome círculo, a definição dos atributos, que são como geralmente a gente declara variáveis, mas repare que ela está fora de qualquer método e está dentro do escopo da classe, e depois eu tenho a definição dos métodos, certo? Reforçando que aqui ainda estão sendo feridos alguns princípios da orientação a objetos, especialmente o encapsulamento, mas a gente ainda vai ver isso mais para frente. Bom, então vamos alterar o código dessa classe para a gente ver o resultado. Repara aqui, ó, eu vou fechar a classe por enquanto. Repara que se a gente criar um objeto círculo, vou criar um círculo 1, eu vou mandar ele se exibir. E eu vou usar aqui o mover direita. Ele move só um pouquinho, quer ver? Ó? Ele moveu só um pouquinho na tela. Vamos mudar o código para que esse mover direita mova uma quantidade maior. Então a gente vai clicar 2 vezes aqui para abrir a classe, vamos achar o método mover direita. E ao invés dele mover horizontal 20 pixels, vamos passar isso aqui para 100. Para que cada vez que a gente mande a mensagem mover direita, o movimento dele seja maior. Então fiz a alteração no código, eu vou clicar aqui no botão compilar. A classe está compilada com nenhum erro, apareceu aqui embaixo. Eu vou fechar. E agora, toda vez que eu compilo a classe, ele remove os objetos que estavam criados. Então eu vou ter que criar o objeto de novo. Eu vou mandar ele se exibir. E agora eu vou mover à direita. Mandar uma mensagem para o objeto para ele se mover à direita. E agora ele moveu por uma quantidade maior. Ok? Vamos fazer um outro exercício aqui. Toda vez que o diâmetro deixa eu ver se tem mudar diâmetro aqui, eu acho que tem. Tem mudar tamanho aqui do círculo, que recebe um novo diâmetro. Toda vez que o diâmetro do círculo for maior que 100, ele muda automaticamente a cor para vermelho. Certo? Suponha que por algum motivo a gente tenha que fazer isso. Então, primeiro vamos ver aqui que isso não acontece agora, né? Eu vou mudar o tamanho dele para 150 diâmetro. Ok. Ele aumentou o tamanho, né, e não mudou a cor. Beleza. Então agora a gente vai abrir aqui a classe círculo, vamos achar lá o mudar tamanho. Eu vou procurar aqui para ser mais rápido, eu usei a opção aqui, ó, procurar. Ok. Achei o método mudar tamanho, ele recebe um novo diâmetro. O que ele faz ele apaga o objeto, muda o diâmetro e desenha de novo. Então agora o que a gente vai fazer é o seguinte. Depois que mudar o diâmetro, se o diâmetro for maior que 100, eu fazendo a sintaxe do Python aqui. Se o diâmetro for maior que 100, o que a gente vai fazer é mudar a cor do círculo para vermelho. Então a gente sabe que a gente tem um método chamado mudar cor e a gente vai mudar a cor para vermelho. Ok? Vamos compilar a classe. Classe compilada sem erro. E vamos testar. Vou fechar aqui. Então vamos criar novamente um objeto da classe círculo. Vamos exibir esse objeto. Primeiro eu vou mudar o diâmetro dele para um valor menor que 100. Vou mudar ele para 80. Ele mudou. Vamos mudar ele para 20. Ele mudou. Agora vamos mudar ele para 120. Ele mudou e ficou vermelho. Ok? Bom, então aqui a gente viu o básico da implementação de uma classe em Java. A gente clica 2 vezes na caixinha aqui, a gente vê a implementação da classe, os atributos, os seus métodos, e a gente também viu como a gente pode alterar o código de uma classe. Tá certo? É isso.